Olá, Assunção. Olá, Manel. Então, hoje, se calhar, falávamos um bocadinho sobre os oceanos, estando nós no rescaldo da Conferência da ONU, que teve lugar agora em Lisboa. O que é que tu dirias que foram, assim, os highlights, já que estiveste tão envolvida neste evento? Olha, em primeiro lugar, é muito interessante ver como a conferência em inglês se chama a Conferência do Oceano, em português foi traduzido para os oceanos, não sei porquê, mas de facto eu acho que o ponto mais importante é percebermos que temos um único oceano. O oceano liga todas as bacias e, na verdade, o que acontece aqui na bacia atlântica, do Oceano Atlântico, como nós aprendemos, está ligado ao que acontece no Pacífico, no Ártico, e há aqui uma interconexão que nos ensina a parte da oceanografia, que também sugere que temos que olhar para este tema de uma forma muito agregada. E o que nasce desta conferência, a meu ver, não é apenas as declarações que são feitas, enfim, como nós sabemos, nestas matérias, a declaração é negociada e está fechada. Sim. 2 semanas antes de começar a conferência em Lisboa, a declaração já existia, já está fechada e foi aprovada e aclamada, tal e qual como já estava fechada, onde reitera a importância e a necessidade de ação nesta área. Mas mais importante do que isso é tudo o que se passa à volta da conferência side events, do não é? Oceano. Portanto, os side events, aquilo onde a sociedade se envolve, a academia, as várias organizações não governamentais, as organizações públicas de espectro diferente, europeu, global, nacional, se envolvem para criar, no fundo, temas e matérias onde se quer ter ação e depois há sempre compromissos voluntariamente assumidos nestas conferências, nestes momentos, compromissos de financiamento, compromissos de andar mais rápido em determinadas matérias e que eu acho que essa parte é que revelou um grande dinamismo. Isto foi uma conferência adiada por 2 anos por causa da pandemia. Sim. Finalmente aconteceu presencialmente, tivemos muita gente em Lisboa, muitos eventos que foram dinamizados, quer a nível nacional, a nível europeu, global, e sobretudo vários temas que foram repetidos. Se nós olharmos para a lista dos side events, vamos ver como há temas que são sistematicamente tratados com ângulos diferentes, mas estão lá e são muito importantes. E pegando agora um bocadinho por aí, porque desde há uns tempos para cá que nós temos vindo a ouvir que Portugal, a maior parte de Portugal é mar, com o projeto de extensão da plataforma continental, não é? Os oceanos ocupam 70% da superfície terrestre e já é uma coisa que eu acho que lentamente, ao nível do ensino, começa a entrar no sentido da importância do mar e a função que eles desempenham, não é? Há um aspecto muito importante do oceano, Manel, que tem a ver com esta sensibilidade, que eu não sei se todos nós temos essa consciência. Eu acho que o ensino começa a permear, não é? O ensino começa a revelar isso, mas é a consciência de que sem um oceano saudável não há uma vida saudável no planeta. Ou seja, o oceano é o suporte vital para o planeta. E isso tem entrado mais com a mensagem do plástico, não é? Tem entrado com a mensagem do plástico. Sim. Eu penso que o plástico hoje em dia está muito presente, mas quando nós olhamos, por exemplo, para o clima, este nexo oceano-clima não estava tão evidente. Sim, ainda não é tão explorado, não é? Aliás, houve uma grande crítica ao Acordo de Paris, que foi que não tinha o oceano lá. E como é que é possível falar dissociar, de clima não é? sem falar do oceano? Porque o oceano é o primeiro regulador do clima. Nós temos, não sei se temos todos esta noção, mas quem primeiro notou que o planeta estava a aquecer foram os oceanógrafos, na década de 50 do século passado, quando começaram a perceber que a temperatura do mar estava a aumentar. Só que isto durante uma série de tempo foi um bocado invisível, porque o oceano foi capaz de absorver o calor em excesso e, como absorvia, ia continuando a regular. O problema é que já não consegue desempenhar essa função. Sim. E é por isso é que nós temos a acidificação do oceano, temos zonas mortas, desoxigenação, a palavra é difícil, e temos uma série de ecossistemas que já estão... Corais, pradarias, não é? Corais, nomeadamente, pradarias marinhas, que desempenhavam funções que hoje desempenham a menor escala porque há menos. E essa parte é extraordinariamente importante. Até porque o oceano tem uma coisa que eu agora na Conferência dos Oceanos fiquei a saber em maior pormenor, não tinha noção e acho que pouca gente sabe, que é a questão de o oceano espalhar o calor, porque com a evaporação, não é? O oceano depois espalha o calor pelo planeta. Eu não fazia ideia, porque além de ter a grande vantagem de absorver o dióxido de carbono, liberta o oxigênio e depois essa evaporação do oceano também dá as chuvas, também daí a importância
claro. importância fundamental, não é? Absolutamente, aliás, nós temos o Instituto Português do Mar e da Atmosfera junto ao mar e à atmosfera precisamente por causa disso, porque o que acontece em terra do ponto de vista de clima tem a ver com o oceano e forma-se no oceano e, portanto, não é possível desligar as duas dimensões. E quando nós pensamos, por exemplo, que o oceano e o tema dos plásticos que referias há pouco tem muito a ver com isso, está muito ameaçado, está muito fragilizado, tem a poluição dos plásticos, mas também tem dos químicos, tem depois esta absorção em excesso que leva à acidificação. Tem e, portanto, todos os resíduos. Todos os resíduos, portanto, há uma série de fragilidades, mas também, e eu acho que essa parte que se começa agora a ter mais consciência, o oceano contém em si as soluções para os grandes desafios da humanidade, nomeadamente do clima. E em Glasgow já ficou claro que esta ligação oceano-clima deve ter continuidade e certamente este ano no Egito já vamos ver progressos nessa matéria. Na Conferência em Lisboa, a Conferência do Oceano, também isso ficou mais visível. De facto, o que nós pudermos fazer em matéria, por exemplo, de recuperação de ecossistemas ou de criação de ecossistemas, até de forma, eu não gosto da palavra artificializada, mas engineered, criando maneiras de termos, por exemplo, recifes naturais ou de plantar como pradarias se fez ao marinhas. largo do Algarve, recifes, afundaram-se corvetas da Marinha para fazer recifes, e não é? E ficam maternidades de biodiversidade e, portanto, nessa matéria há muito que pode ser feito e que ajudará aos vários objetivos, nomeadamente ao objetivo climático, recuperando a biodiversidade, recuperando e recriando ecossistemas marinhos que depois vão ter um efeito muito positivo. Aliás, nós todos conhecemos e sabemos, aprendemos na escola, que as florestas são muito importantes porque absorvem o dióxido de carbono, libertam oxigênio, portanto são vitais. Mas os ecossistemas marinhos fazem esse papel, essa função e de forma muito mais eficaz. Estamos a falar de uma absorção no mínimo 5 a 8 vezes superior àquela que acontece em terra, no melhor sistema que é a floresta tropical. Se formos olhar para os mangais, por exemplo, é muito melhor do que a floresta tropical e se formos olhar para as pradarias marinhas, enfim, para outras formas de absorção de carbono pelo oceano, podemos chegar até 30 vezes mais absorção no oceano. E esse é um aspecto que é relevante. Claro que nós temos todos que cortar emissões, mas, enfim, o desafio é tão grande que temos que cortar de um lado e garantir melhor absorção do outro e portanto, é preciso tratar das duas matérias. Entramos na questão do carbono, não é? Como é que o mercado e a legislação, não é? Para já, não há uma legislação única, uniforme, né? E há muito pouca legislação, não é? Como é que o mercado e os países estão a responder a esta questão dos mercados voluntários? Estão a responder como normalmente acontece no direito. Primeiro as pessoas inventam e depois o direito vem atrás. Às vezes é o contrário, mas é raro. Normalmente o direito reflete aquilo que é a própria evolução. Vai atrás dos acontecimentos para regular, dos não é? acontecimentos e da própria evolução da sociedade. O que é que nós temos? Temos mercados regulados de carbono para determinados setores. Na Europa, por exemplo, temos o CEL, Comércio Europeu de Licença de Emissões, para determinadas áreas, tipicamente indústrias, que estão abrangidas por essa regulação, mas depois temos cada vez mais uma vontade das próprias empresas, sabendo que são empresas emitentes e nós esperamos, fazendo um esforço de redução de emissões, apesar de tudo, sabendo que há uma parte das emissões que não conseguem ser reduzidas, procurar compensações para essas emissões. Aliás, deixa-me só interromper-te muito rapidamente aqui. Nós próprios, cá na VDA, já tentamos compensar as emissões das nossas conferências, porque entendemos que isso é uma responsabilidade acrescida que nós temos sempre que temos cá um evento, não é? E apesar de tudo, temos eletricidade 100% renovável, verde, 100% renovável e, portanto, por várias vezes tentamos fazer esse esforço. E é verdade, e cada vez vai ser mais importante, até porque as empresas começam a ter a uma maior escala obrigações de reporte de informação não financeira, de informação de sustentabilidade, e essa parte é uma parte muito importante, como é que se posicionam, o que é que conseguem cortar de emissões, Exatamente. o que não conseguem cortar, como é que compensam, e aqui a parte dos mercados voluntários de carbono é muito importante. Existem neste momento em vários setores, quer para a parte da floresta, expectavelmente também para a parte do mar, a vontade de investir e de apoiar investimentos nestas áreas
ficando no fundo com o benefício das compensações de sequestro de carbono. Há muitos temas jurídicos muito importantes. Esta é uma área não regulada ainda. A nível europeu, há, enfim, a expectativa de que a Comissão Europeia trate pelo menos no que tem a ver com o uso da terra. Aqui estamos a falar da floresta, das culturas permanentes, das pastagens permanentes, etc., que faça esse exercício aqui, mas nós também precisamos para o mar, para o carbono azul, que é muito mais eficaz do que em terra, e com essa regulação nós também teremos, expectavelmente, mais investimentos nesta área, porque aqui o tema depois é sempre um tema de credibilidade. E obviamente de a seriedade dos atores envolvidos. Ter a certeza que os projetos onde se investe e se há de facto uma efetiva compensação. Sim, e se há aqui temas muito importantes e que são falados a nível internacional nas relações entre os Estados por causa do cumprimento das obrigações voluntárias ao nível do Acordo de Paris, mas depois tem declinações para outros níveis, que é a determinada compensação não pode ser utilizada por duas entidades para não haver duplicação de duas vezes a mesma compensação. Não pode ser. Como é que isto se faz? Tem de haver um sistema público ou transparente de registro que seja consultável. Portanto, são estes temas, o tema da chamada adicionalidade, que é, imaginem, se nós não fizermos nada, já há um determinado sequestro de carbono, então nós não podemos contabilizar. Porque é como o cancelamento das garantias de origem, tem que se garantir o cancelamento, exatamente. E, portanto, é preciso dizer que, para além daquilo que já está previsto, nós estamos com um certo investimento a promover um maior sequestro, então é esta parte que é o nosso valor acrescentado, é esta parte que nós vamos poder mobilizar. Claro está que isto também tem outro reverso, por exemplo, dizer eu não vou mexer nesta área, eu vou criar uma área marinha protegida, por exemplo, e com esta área eu vou procurar ter aqui um mecanismo de proteção que me vai trazer um benefício a nível de carbono mais à frente. Aí também teremos, se calhar, um benefício que não teríamos de outra maneira. Mas são tudo temas que era bom termos legislação. E até pensar que as próprias empresas poderiam querer, o Estado até as poderia incentivar. Se você contribuir aqui para esta área protegida marinha de algum modo que se pode pensar e estudar, você adquire um estatuto de empresa tal ou adquire em termos de sustentabilidade para um ranking ou um rating, qualquer coisa assim, ou seja, da empresa devolver qualquer coisa à comunidade, mas sei lá, é um mundo. Há muito caminho para se fazer. Nós em Portugal temos uma ferramenta que poucos países têm, que é uma legislação sobre o ordenamento e gestão do espaço marítimo. Essa legislação está estabilizada, desenvolvida, há um sistema de ordenamento a funcionar. Temos aqui, começamos a ter muita competição de uso ou um interesse de vários usos no mar e, por exemplo, as renováveis oceânicas certamente que estão na linha da frente do uso do espaço marinho e também em benefício do próprio clima, mas lá está, aqui a taxonomia europeia ensina-nos alguma coisa nesta matéria, apesar de não se aplicar diretamente a este tópico, mas aplica-se a vários tópicos ligados ao mar. Tem uma importância de nos lembrar que os objetivos ambientais e climáticos têm que estar harmonizados, ou seja, não basta nós queremos fazer uma coisa ótima para reduzir emissões ou para sequestrar carbono, se isso depois significar pôr em causa a biodiversidade, por exemplo. E, portanto, nós temos que ser capazes de articular os vários usos. A lei em Portugal diz-nos que não é possível desenvolver atividades no mar se essas atividades puserem em causa o bom estado do ambiente marinho, e, portanto, esse é, no fundo, o nosso ponto de partida, o nosso pano de fundo, e depois, a partir daqui, temos que garantir que as atividades, de facto, vão ao encontro de vários objetivos, e isso é o que determinará depois a utilização desse mesmo espaço marítimo. Mas é uma boa ferramenta porque tem mecanismos de participação pública, de transparência, que permitem articular os vários usos e garantir que estamos a trabalhar no bom sentido. Eu acho que sim, acho que a lei está muito vocacionada para a parte de ordenamento e de gestão, e acho que no futuro evoluirá e ficará mais sofisticada também para esta questão da compensação dos mercados de carbono. Tem que evoluir. É inevitável. Eu penso que é um caminho natural. Sim. E à medida que apareçam, lá está,
projetos, e já há sinal, aliás, na Conferência do Oceano ouvimos vários exemplos de projetos pensados, de empresas ou de startups ou de mais maduras, a pensar em formas de facto, no oceano, contribuir para estes desafios globais, nomeadamente o desafio climático, mas também o grande tema do risco de perda de biodiversidade, claro. e que precisa de ser protegida. E nós, em Portugal, temos um país extraordinariamente biodiverso e, em matéria de mar, ainda mais, com toda a extensão que temos. E, portanto, há aqui muito trabalho para se fazer, e o direito é a ferramenta que permite atingir esses mesmos objetivos. Muito bem, cá estaremos para responder aos desafios do ponto de vista jurídico. Obrigado, Assunção. Obrigada, Manel.